Ei, gente, estamos aqui, terminamos agora mais uma celebração dessa série Jesus Sem Mais, e hoje foi um dia tão precioso. A realidade, a convicção de que Jesus não é religioso, né? Ele não quer barganhar com a gente, ele não quer dar com uma mão para pegar com outra, e ele também não quer que nós façamos isso com ele. Isso ficou tão claro no apóstolo Paulo, quando ele diz para Gálatas: Gálatas, vocês começaram pelo Espírito e agora estão querendo fazer pelas obras da carne? Não, Gálatas, o mesmo Espírito que começou é o mesmo Espírito que termina. Nós não vivemos uma barganha com Deus, nós vivemos um presente de Deus. Deus nos presenteou com a sua graça, com a sua vida, e é só isso. Nós vivemos dessa forma e agora temos provisão para amar todos. Fica aí com esse vídeo, com certeza vai mudar a sua vida para sempre. Falou. Religiosos, não assistam. Irmãos, nós vamos continuar hoje então a nossa série Jesus Sem Mais. Eu não sei se você assistiu todas as mensagens, mas se você não assistiu, eu queria muito incentivar você a assistir as mensagens pela internet. Depois vê lá, essa série nós estamos hoje na terceira mensagem. E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Gálatas capítulo 1, verso 1. Se você está com a sua Bíblia aí, tudo bem. Se não, a gente pode acompanhar junto aqui na tela. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Espírito de Deus, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Espírito Santo, porque certamente nessa noite o Senhor vai nos ensinar sobre Jesus. Jesus vai ser visto, e toda vez que Jesus é visto, pessoas são curadas, pessoas são libertas, salvas, depressão some, falta de viver some, e a verdade vem. A verdade é que somos amados, é que somos justos, é que o Senhor nos abençoou, é que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Obrigado, Espírito Santo, porque toda vez que o Senhor expõe Jesus, nós saímos com mais consciência da nossa herança, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos por causa de Jesus, porque nós somos como Ele é, temos o que Ele tem, sempre por causa do que Ele fez. Tudo tem a ver com Jesus. Espírito Santo, nos ensine todos os dias que Jesus é suficiente e é tudo o que precisamos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, tenho para mim que o livro de Gálatas é um dos livros mais incríveis da Bíblia inteira. Na verdade, aqui digo eu e não o Senhor, né? Eu creio que se o apóstolo Paulo viesse ver hoje como está a situação atual, não só da igreja brasileira, mas na igreja ao redor do mundo, eu creio que Paulo chegaria com um discurso muito parecido, se não o mesmo, que ele chegou para a igreja de Gálatas. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, que você pode pegar qualquer carta de Paulo, Coríntios, ou quando ele vai escrever para pessoas, né, como Timóteo, Tito, você pode ver que Paulo ele sempre começa cumprimentando os irmãos, cumprimentando, olha, que a graça de Deus, que a paz de Deus, né, que o amor de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e tal, aos santos da igreja em Coríntios, né, e ele tinha esse cumprimento com todo mundo, e ele fazia isso todas as vezes, exceto no livro de Gálatas. O livro de Gálatas, Paulo começa como nós acabamos de ler, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo, enviado por Deus, não da parte de homens, mas enviado através e por meio de Jesus Cristo. Por que isso, irmãos, é tão importante e vale muito a pena a gente focar nesse verso nos próximos minutos? Porque o que Paulo está fazendo aqui, ele não está acostumado a fazer em outros lugares, nem em outras cartas, mas em Gálatas ele chega e ele começa, parece que meio que se reafirmando, ele vai se reafirmar como o apóstolo que não foi enviado da parte de homens. E isso, irmão, é muito precioso. Por quê? Porque existia todo um concílio da igreja. A igreja já existia há alguns anos. A verdade é que Pedro, Tiago e João já eram os líderes da igreja. E a verdade, irmãos, é que o apóstolo Paulo, enquanto Pedro, Tiago e João eram os líderes da igreja, o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Pensa que loucura isso aqui.
Pedro, Tiago e João estão liderando a igreja em Jerusalém, a igreja começa a crescer, a igreja começa a tomar proporção. E Paulo, nessa época, ele era só alguém que matava crente e era zeloso com o judaísmo. A gente vai ler um pouco disso mais para frente. E de repente esse Paulo diz ter um encontro com Jesus e ele começa a pregar o evangelho, irmãos. Agora presta bem atenção, irmão. Presta bem atenção. Parece heresia, mas não é. Só parece. Pedro, Tiago e João não entendiam o que o apóstolo Paulo começou a dizer. De repente, começou um cara que antes perseguia a igreja pregar que a salvação é pela graça mediante a fé somente. De repente chega um cara e começa a pregar uma coisa que o próprio apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta o seguinte: olha, o apóstolo Paulo fala umas coisas que não dá para entender. O apóstolo Paulo, ele fala umas coisas que a gente não consegue compreender, não dá para entender direito o que está acontecendo. Por exemplo, irmãos, Atos capítulo 3, com certeza, se você já foi na igreja 10 vezes, você já ouviu alguém pregar esse texto. Atos capítulo 3, a primeira pregação de Pedro. Aí todo mundo vai dizer: uau, a primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram salvas. Bom demais, sim ou não? Maravilhoso. Só que quando você vai ver o discurso de Pedro, você vai perceber que uma coisa, irmão, o discurso dele, da primeira palavra até a última, foi um discurso de medo, de condenação. Se você ler Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro olha para os judeus e fala assim: vocês mataram Jesus. Começa assim a pregação. E ele começa a arrebentar, dar chibatada em todo mundo. Vocês mataram o autor da vida. E vocês precisam se arrepender. Irmão, uma mensagem completamente fundamentada na condenação e no medo. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 3. Só que agora o que acontece? Quando ele termina de pregar, presta bem atenção nisso. Quando o apóstolo Pedro termina de pregar, ele fala o seguinte: vocês precisam se arrepender. E está lá aquele mutueira de gente ouvindo. Alguém levanta a mão e fala: Pedro, o que a gente faz agora, depois de ter escutado tudo que você acabou de falar? Sabe o que o apóstolo Pedro fala? Vocês precisam fazer duas coisas: se arrepender e se batizar. Quando vocês se arrependerem e se batizarem, então o pecado de vocês será perdoado. Agora eu te pergunto, irmão, faz algum sentido Pedro dizer: você tem que se arrepender e se batizar para então os seus pecados serem perdoados? Faz sentido, sim ou não? Não. Quer ver só o exemplo? Nesse exato momento agora, levanta a mão quem nunca foi batizado nas águas. Pergunta: vocês são perdoados? De acordo com Atos capítulo 3, não são. Porque o apóstolo Pedro deixou muito claro: tem que se arrepender e depois se batizar. Que se não se batizar, não é perdoado. Só que a gente tem que entender que o apóstolo Pedro é um ser humano, irmão. E ser humano aprende, sim ou não? Ser humano, ele aprende, ele conhece mais, ele progride em conhecimento. Quando chega em Atos capítulo 10, para mim, um dos melhores capítulos do livro de Atos. A Bíblia diz que Pedro tem fome. Vem comigo, irmão, vem comigo. Isso aqui é uma loucura. A Bíblia diz que Pedro tem fome. Quando ele tem fome, ele vai e pede para o pessoal fazer comida. E enquanto o pessoal vai fazer comida para ele, a Bíblia diz que ele sobe no sótão. Então ele sobe lá numa varanda, sei lá o que era aquilo, e ele vai orar. E aí a Bíblia diz que ele vai entrar em êxtase. Quando ele entra em êxtase, ele tem uma visão. E a visão dele é a seguinte, irmão, presta atenção. A visão dele é a seguinte: ele vê um lençol que vem dos 4 cantos da terra, cheio de animal em cima. Só para te contextualizar, irmão, o judeu não come animal assim. Ele não mata o animal e come, de jeito nenhum. E judeu não põe sangue na boca, irmão. Não pode. É contra o judaísmo, é contra a lei judaica. Aí o que acontece? Deus, quem, irmãos? Deus faz esse lençol cair, bota os animais lá, olha para Pedro e fala: Pedro, mata e come. Quem foi que falou? Sabe o que Pedro fala? Não. Você já imaginou? Deus chegar na cara de Pedro e falar: Pedro, trouxe para você comer. Ele:
não como. E sabe o que ele faz? Ele piora, ele fala, não vou comer hoje, porque não como desde que eu nasci. Nunca me sujei com isso e não vou me sujar agora. Irmão, ele pregou para Deus. Tipo, Deus, você quer se converter ao judaísmo? Você está rindo, né? Mas quantas vezes a gente já não quis que Deus virasse evangélico? Por exemplo, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi. E vamos quebrar essa mentira agora. Você tem que pregar o evangelho de Jesus, você tem que falar de Jesus, mas por quê? Porque Deus colocou um monte de cadeira no céu e tem um monte de cadeira no céu vazia. Por que está vazia? Porque você não faz sua parte. Quem já foi condenado assim? Porque você não faz sua parte, vai ter um monte de cadeira vazia no céu. Aí eu fico pensando, tá bom, mas que conta é essa? Não, porque, olha só, nessa cidade tem 150 mil pessoas e só tem 2 mil evangélicos. Aí você fala, então você está dizendo que a quantidade de cadeira que tem no céu é para a quantidade de evangélico que tem na terra? Então Deus vai salvar os evangélicos só. Não, como que você tem certeza absoluta? Não, porque o céu está mais povoado que o inferno. Como você tem certeza disso? Porque tem mais gente fora da igreja que dentro. Entendi. Então o que salva alguém é se tornar religioso. Deus, vira evangélico também, porque senão nem você vai ficar sentado nesse trono. Irmão, Jesus não é religioso. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não é que ele não é religioso, irmão. Ele é anti-religião. Completamente anti-religião. Aí, olha o que acontece. Deus fala para ele assim, Pedro, mata e come. Ele fala, não. Aí Deus fala a segunda vez, está lá em Atos capítulo 10. Pedro, mata e come. Ele fala, não. Terceira vez, Pedro, mata e come. Ele fala, não. 3 vezes, irmão. Mata e come, não. Mata e come, não. Mata e come, não. Nunca comi e nunca vou comer. E aí de repente a Bíblia diz que a visão acaba e vai chegar gentios na porta. Esses gentios foram enviados por Cornélio, um homem que a Bíblia vai dizer que era temente a Deus. Esse homem Cornélio, dirigido pelo Espírito Santo, tinha mandado 2 dos seus servos, gentios, até a casa onde Pedro estava. Agora, irmão, entenda só. Judeu e gentil não se misturava. Sabe quando que judeu e gentil se misturava? Nunca. Pelo contrário, você lembra quando Jesus foi falar com a mulher samaritana? O que Jesus falou para os discípulos? Vai comprar pão. Mas por que a gente vai comprar pão, Jesus? Você vai ficar aí sozinho? Eu vou ficar aqui sozinho, porque eu vou conversar com alguém que se vocês verem eu conversando com alguém, vocês não vão entender. Então vai comprar pão. Irmão, tem coisa na vida que você vai tem gente na sua vida que você vai ter que pedir. Está com fome não? Tem uma padaria lá no Japão. Você pode ir até lá a pé? Depois você volta. Aí pensa, irmão. Chega um gentil, só que a Bíblia vai dizer que quando Pedro termina de ter a visão, o Espírito Santo fala com ele. E o Espírito Santo falou com ele assim, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Chegou 2 gentios na porta e o Espírito Santo falou para ele assim, Pedro, não resista em fazer o que eles vão te pedir. Irmão, isso para Pedro era o terrível. É tipo misturar partido esquerda com partido da direita. Que eu vou aproveitar para falar também. Eu nunca vi, olha só, presta atenção no que eu vou falar, escuta só. Deixa eu te falar um negócio. Toda vez que a igreja de Jesus quer parar de pregar o evangelho para se meter em qualquer outra coisa, dá ruim, irmão. Então faz favor para o evangelho, não se meta nesse negócio. Irmão, como que pode? Como que pode, irmão? Gente, não, vamos todo mundo agora, vamos falar o que a gente é, em quem a gente vota, no que a gente faz, porque se a gente não falar, as pedras vão falar. Irmão, pelo amor de Deus, não existe uma época da história da humanidade que existiu mais corrupção do que na época onde Roma mandava em tudo, irmão.
Roma mandava em tudo na época de Jesus. O que Jesus falou? Nada. Porque ele falava o seguinte: eu só faço o que vejo meu pai fazer. E eu não sei se você consegue imaginar, Jesus tem Instagram, aí aparece um story de Jesus, ele está filmando e falando, ou o que aconteceu agora? Ou se não, que sacanagem! Sério mesmo? Aí sabe qual que é o pior? A gente vai falar em nome de Deus, porque a gente é evangélico. E quem tem toda a razão, irmãos? O evangélico. Aí a gente vai falar em nome de Deus. E aí, sabe quem é a pessoa que mais amou as eleições no Brasil? O Satanás. Sabe por que ele amou? Porque na eleição, pastor ficou contra pastor, e para a sociedade a igreja é mais intolerante do que ela imaginava que ela era. Aí a gente comemora e fala, Deus está fazendo algo no Brasil. Afastando o pastor de pastor, igreja de igreja, e afastando a sociedade do evangelho. Uau, Deus está fazendo uma coisa maravilhosa. Eu não sei que Deus é esse. Devia chamar Satanás. Não faz sentido, irmãos. Entenda o que eu estou querendo te dizer. Independente da sua opinião política, deixa eu te perguntar, o que é mais importante? É a sua opinião política ou o evangelho? Então, em nome do evangelho, cala a opinião política, pelo amor de Deus. Irmão, é triste, mas a gente recebeu na nossa igreja mais de 20 pessoas na época da eleição dizendo o seguinte: vocês vão apoiar alguém aqui? Óbvio que não. Então é aqui que eu vou ficar, porque eu não aguento mais lá. Nem eu aguento mais lá. A plataforma que Deus nos deu, você tem lá um monte de gente que está te assistindo. Aí você tem tudo para falar coisa boa para a pessoa. Aí você vai e posta um negócio que não vai mudar em nada. E aí você perde a metade das pessoas que iam te ouvir. Aí, em nome da sua opinião, centenas de pessoas param de ouvir você. Maravilhoso, meu Deus. Mais Jesus que isso, impossível. Irmão, eu estou indignado, eu estou numa raiva, você não está entendendo não. Porque tudo que Jesus pediu foi para a gente amar. Só isso. Só que a religião é uma praga, irmão. E sabe que tipo de praga? A praga pior que droga. Porque a droga mata o corpo, o cara morre. A religião mata o cara e ele continua vivo. Ela é terrível, irmão. Por isso que não é só sobre pegar o evangelho mais. A gente tá na hora de a gente combater a religião, irmão. Combater a religião de uma vez por todas. Deixa eu te falar um negócio, Jesus não tem partido, irmão. E outra, a Bíblia diz que o governo da terra está no ombro de Cristo, e o ombro de Cristo é a igreja. O problema é que a gente está querendo que Deus governe de Brasília. Deus não governa de Brasília, Deus governa da igreja. Deus chamou a igreja para governar a terra, não o Senado, sei lá o quê. Então faz o favor para o evangelho, por favor, não se meta nessa. Você que é aqui da igreja por amor, por favor, me escuta por favor. Não se meta nisso. E aí agora começaram a falar que pastor de igreja grande que não se posiciona é covarde. Acho que eu entendi o recado. Por quê? Porque tudo que for me impedir de amar uma pessoa, eu prefiro me calar. Sempre, irmão. Uma pessoa para Deus vale mais que o mundo inteiro. Uma pessoa para Deus vale mais do que qualquer coisa, irmão. Mas a gente, como religioso, a gente quer olhar para Deus e falar: Deus, esse tipo de coisa eu não aceito. Esse tipo de coisa eu não toco. Mas espera aí, o que você está chamando de impuro aquilo que eu purifiquei?
Não, esse lugar eu não... Irmão, quem aqui um dia não estava num lugar que não devia, entre aspas? Alguém chegou e falou, o que você está fazendo aqui? Ué, por quê? Porque você é crente. Tu não é evangélico? Aí o que o evangélico virou? O evangélico é isso aqui, ó. O que é o evangélico? Vou te contar. Padrão de evangélico, não transa antes de casar. Aí por que você é evangélico? Porque eu não fumei. Eu fumava e não fumo mais. Ah, então, você virou evangélico, agora eu virei. Por quê? Ah, porque eu bebia muito, agora não bebo mais. Eu bebo só socialmente. Ou seja, o evangélico se tornou um padrão moral, mas tudo que o evangelho não é um padrão moral. O evangelho se tornou uma caixa, onde quem comporta desse jeito é evangélico, quem não comporta não é. E mais, o céu vai ter a quantidade exata de gente que tem na igreja evangélica. Como se Deus não fosse poderoso para fazer algo aquém de nós. E Ele tivesse que olhar para a gente e falar assim, se você não matar e não comer, eu também vou parar de comer isso daí. Não, irmão. Não, de jeito nenhum. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Pedro, depois de ouvir isso, ele vai até o gentio e fala, o que vocês querem de mim? E aí os gentios olham para Pedro e falam, Pedro, vai até a nossa casa, a gente quer ouvir a pregação do evangelho. Aí imagina se Pedro fala, não vou porque vocês são gentil. Posso falar uma coisa aqui? Não vou falar isso não. Não, isso não. Não. Olha o Satanás. Deus me ensinando a sabedoria do e vocês querendo me incentivar. Aí você chega assim, e Pedro vai até onde eles levaram Pedro, e aí vem Cornélio. Aí Cornélio olha para Pedro e fala, Pedro, a gente quer que você pregue o evangelho para a gente. Olha que delícia isso, irmãos. A gente quer que você pregue o evangelho para a gente. Aí Pedro começa a pregar. Mas se você vê a pregação de Pedro em Atos capítulo 3 e vê a pregação de Pedro em Atos capítulo 10, você vai perceber a diferença gigantesca na pregação. Gigantesca. Em Atos capítulo 3, Pedro condenava, Pedro colocava medo, Pedro batia, irmão. E no final ele diz, você tem que se arrepender e ser batizado para ser perdoado. Aí passa Atos capítulo 3, vem Atos capítulo 4, e Pedro está crescendo, irmão. Pedro está crescendo, como qualquer ser humano, a gente cresce. Atos capítulo 5, Atos capítulo 6, Atos capítulo 7, Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, Atos capítulo 10. O apóstolo Pedro vai pregar. Depois de entender, é bom demais. Depois de entender o que Deus tinha acabado de ensinar para ele, e enquanto ele prega, sabe o que ele fala? O Espírito Santo me ensinou que Deus não faz exceção de pessoas. E é por isso que, irmão, eu consigo imaginar um sorrisão na cara de Pedro. Tipo assim, aquele cara que nunca podia estar lá pela religião judaica, de repente ele está no meio só de gentil. Aí ele está assim, caraca, e eu só estou aqui porque o Espírito Santo me disse que para ele não há diferença de grego, judeu, livre, gentil, escravo, escrava. Para ele não há diferença de nada, eu posso me envolver em qualquer lugar. Imagina a liberdade que Pedro não está sentindo de poder estar lá e falar assim, vocês podem ouvir o evangelho. E aí olha o que acontece, irmãos. Quando ele termina de pregar, a mesma pergunta que teve em Atos capítulo 3 vai ter agora. Qual foi a pergunta? Pedro, o que a gente faz agora? Atos capítulo 10. Pedro, o que a gente faz agora? Sabe qual é a resposta dele? Creia em Jesus e todos os seus pecados serão perdoados. É muito bom. Porque é só isso. Não tem mais que isso. Atos capítulo 3, Pedro, o que eu faço? Arrependa e se batiza para que o pecado seja perdoado. Ou seja, Jesus mais arrependimento, mais batismo igual a pecados perdoados. Atos capítulo 10, Pedro, o que eu faço agora? Creia. O que aconteceu com ele aqui? Ele ouviu Paulo, irmão. Ele ouviu Paulo, ou o escritor de Hebreus que disse de uma vez por todas, ele pagou o preço de uma vez por todas, o sangue dele é suficiente de uma vez por todas. Então o que eu faço? Creia. E aí o pior, olha o que acontece depois. Depois de Atos capítulo 3, quando Pedro terminou de pregar, irmão, foi todo mundo para a água. Atos capítulo 10, quando o apóstolo Pedro fala, creia e todos os seus pecados serão perdoados, sabe o que acontece? O Espírito Santo, irmãos.
Ele toma conta do lugar, ele começa a tremer o lugar. E as pessoas começam a chacatatarabababá, começa uma bagunça. E Pedro olha e fala: gentil, recebendo o Espírito Santo. Agora, irmão, pense no Espírito Santo. Ai, é muito bom. Atos capítulo 3, o Espírito Santo doidinho para aparecer, irmão. E Pedro: arrependei-vos, batizem, então serão perdoados. O Espírito Santo: Pedro, calma. Jesus é suficiente, Pedro. Jesus é suficiente. Aí passa um pouquinho, Atos capítulo 10. O Espírito Santo está ouvindo Pedro pregar, ele está inspirando Pedro a pregar. De repente Pedro fala, alguém pergunta: Pedro, o que a gente faz agora? E aí o Espírito Santo vê Pedro respondendo diferente de Atos capítulo 3. Crê em Jesus. E na hora ele fala: é isso! E na hora que ele fala: é isso! Ele fala: vou aparecer de qualquer jeito. Como quem diz: essa é a mensagem. O que eu faço agora? Creia só. O que eu preciso? Creia só. Mais nada. Só creia. E depois, creia. E depois, creia. Depois que eles creram, a Bíblia vai dizer que Pedro olhou e disse: peraí, olha que loucura. Peraí, eu estou misturado num monte de gentil. Um monte de gente que eu considerava impuro até ontem. Eu não tocava nesse cara até ontem, porque se eu tocasse nele, ele ia me considerar impuro. Agora eu vim aqui, preguei para eles, preguei o evangelho, o Espírito Santo vem sobre eles: traz água aqui, vou batizar todo mundo. Mas não para que seja perdoado, mas porque o Espírito Santo está sobre vocês. Irmão, quem nunca ficou condenado? Eu já dei minha vida a Jesus, mas preciso batizar. E Jesus não volta antes do batismo, não? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Vocês estão comigo aí, sim ou não? Vamos continuar aqui. Olha que loucura isso aqui. Passa para frente, põe para mim, por favor, o versículo 6. Versículo 6. Diz assim, o apóstolo Paulo para Gálatas: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Verso 7. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Próximo. Mas ainda que nós, olha o apóstolo Paulo, irmão, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. O bicho devia estar bravo. Próximo. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, amaldiçoado. Verso 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmão, olha para cá. Olha o que está acontecendo aqui. Gálatas ouviu o evangelho. Algumas pessoas ouviram, Gálatas ouviu o evangelho. A igreja de Gálatas se converteu. Aí o que eles fizeram? Um monte de judeu, judaizante, religioso, evangélico, entraram no meio da igreja de Gálatas. E sabe qual era o discurso deles? Era o seguinte, olha o discurso deles qual que era. Ei, vocês receberam o evangelho? Sim. Vocês creem em Jesus? Sim. Então, vocês sabem que crer em Jesus é só o começo, né? Que agora tem que circuncidar. Você sabe que seguir Jesus é só o começo. Vocês precisam aperfeiçoar agora através das obras, não é mesmo? Até porque fé sem obras é morta. E aí eles entram com esse discurso no meio da igreja de Gálatas. E o apóstolo Paulo vai dizer: quem vos enfeitiçou, tendo vós começado pelo evangelho, pelo Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar mediante as obras da carne? Ele está dizendo: é sério mesmo, Gálatas, é sério mesmo que vocês, começando com a obra suficiente de Cristo Jesus, conseguem acreditar que a obra de Jesus é tão pequena que ela só pode salvar, mas te aperfeiçoar não?
É sério mesmo, Gálatas, que vocês acreditam que Jesus fez algo por vocês na cruz que é pouco demais, porque depois o seu jejum e a sua oração e a sua renúncia tem o que acrescentar no que Jesus fez? Ô Gálatas, é sério mesmo que vocês estão acreditando nesse papo? Que para Deus abençoar vocês, vocês precisam dar na igreja? É sério mesmo, Gálatas? E ele vai dizer, parece que eu corri em vão. O Gálatas, ele está dizendo, o mesmo evangelho que começou a obra em você, ele vai aperfeiçoar você. Ele vai levar você para onde você tem que ir. Ele que te abençoa, é Ele que te abraça, é Ele que te prospera, é Ele que faz por você. Não são as suas obras. Irmão, por favor, não comece por Jesus e termine em você. Irmão, eu fico de verdade. Eu falei para Deus esses dias atrás, falei, Deus, eu estou com uma ira. E Deus falou, é santa. Uma ira com esse negócio. Irmão, Jesus ficou esquisito. Jesus ficou inacessível. Ninguém consegue chegar em Jesus sem obra mais. A igreja aprendeu tudo que não era para aprender, julgar. E o que era para aprender, que é só amar. Por isso, irmãos, que eu posso garantir para você, a igreja que nós vemos hoje está muito longe da igreja que Jesus fundou. Porque a igreja que Jesus fundou, irmão, é uma igreja fundamentada numa revelação: o amor. Só. Mais nada. Mais nada, irmãos. Hoje veio um rapaz falar comigo aqui, e ele veio, pastor, como que eu faço para saber meu chamado? Eu estou trabalhando lá e tal, mas eu não sei se é meu chamado. Eu falei, irmão, o chamado do crente não é o que ele faz, é em qualquer lugar que ele está, ser um produto, uma fonte de amor. É isso, irmãos. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, que a igreja, na época, ela tinha simpatia do povo, irmão. Sabe o que é isso, simpatia do povo? E vai dizer assim, ó, enquanto a igreja tinha simpatia do povo, Deus acrescentava as pessoas na igreja. O que era isso? O povo olhava para a igreja e falava, nossa, esse povo é demais. Esse povo, eles se amam de um jeito, eles têm tudo em comum, lá ninguém, não falta nada para ninguém, lá tem, meu Deus, como eles se amam lá, eles se dão uns para os outros, meu Deus, que amor que é esse que eles têm uns pelos outros, como é que pode essa conexão, essa vida entre eles? E aí a Bíblia diz que enquanto eles viam isso, e tinham a simpatia do povo, Deus ia fazendo assim, você gostou? Então entra. Eu não sei se você, mas eu consigo crer que essa igreja vai aparecer na terra. Uma igreja que vai ter a simpatia do povo e que não vai ser conhecida pela intolerância, mas pela pregação do evangelho. Quem está comigo aí, irmão? Está feliz ainda, sim ou não? Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, não se amolde ao sistema desse mundo. Quando a gente pensa em sistema desse mundo, a gente pensa em pecado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Não se amolde ao sistema desse mundo. Ou seja, você quer ir, para de pecar, para de fazer esse negócio. Mas na verdade, irmão, vai para o contexto. O apóstolo Paulo ali está falando, não se amolde ao sistema desse mundo. Qual que era o sistema do mundo da época? Religião. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, não se amoldem pela religião. Não deixa a religião moldar você, irmão. A religião acontece em todo lugar. Quer ver só o que é religião? É o que eu posso fazer para mim ser. Isso é religião. O que eu posso dar para mim receber? Irmão, toda empresa tem religião, sim ou não? Lógico. O que a empresa fala? É óbvio. Quem merece é promovido, sim ou não? Sim. O sistema, ele é religioso. Por completo, irmão. Em qualquer área do mundo, da sociedade, todo lugar tem esse negócio. Tem quem merece. E quem erra, paga. Isso é o que a religião faz, irmãos. E o apóstolo Paulo vem e fala, não se amoldem nesse sistema. Não achem que Deus trabalha assim.
Mas renove a mente de vocês, ou seja, não se amolde nessa realidade, irmão. O apóstolo Pedro, a Bíblia vai dizer que um dia, pensa nisso, irmão, pensa nisso, olha que loucura. O apóstolo Pedro está lá, com um monte de gentil, felizão da vida, né? Uhul, gentil para lá, eu não podia estar com gentios, agora eu posso, né? Eu estou feliz com gentios. De repente a Bíblia diz que começa a chegar alguns judeus. E aí Pedro fala assim, peraí, eu estou aqui com esses gentios, mas é melhor eu dar uma afastadinha para eles não pensar mal de mim. Aí, irmão, o apóstolo Pedro começa a sair assim, ó, devagarzinho. Só que ele não fazia ideia que o apóstolo Paulo estava na mira dele. O apóstolo Paulo assim, irmão, eu fico imaginando o apóstolo Paulo deixando Pedro ir para trás. Quando ele termina de ir para trás, e aí, povo judeu, é nós, a autarquia aqui, né? Jesus é judeu, né? Aí o apóstolo Paulo fala assim, que sacanagem é essa aí, Pedro? Irmão, na frente de todo mundo. Que palhaçada que é essa, Pedro? Por que você estava lá com gentil e aí começou a chegar judeu? Você se afastou dele. Ô Pedro, por acaso você foi salvo pelas obras judaicas? Irmão, imagina Pedro, irmão, a raiva dele. Eu andei com Jesus. Eu cortei a orelha do soldado para proteger Jesus. Eu traí Jesus, Jesus foi falar comigo. Ele falou para mim cuidar das ovelhas dele. Por que esse cara está tirando comigo? Irmão, o apóstolo Paulo fala mais. Ele falou assim, ó, eu estive com Pedro, Tiago e João e eles não me acrescentaram em nada. Irmão, imagina Pedro lendo isso. Assim, Agora eu vou te explicar por quê, irmão. Quem quer saber por quê? É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar no versículo 11, ele vai dizer, o evangelho por mim anunciado, não aprendi com homem nenhum. A Bíblia vai dizer, irmão, pensa nisso. A Bíblia vai dizer que Jesus pegou Paulo e levou ele lá para onde ele estava. Ele foi no terceiro céu, irmão. Imagina Jesus, ele pega Saulo, encontra com Saulo, Saulo se torna Paulo, e agora Jesus leva ele para sentar do lado dele, fala assim, senta aqui. Ele fala, Paulo, vou te ensinar coisas que você nunca imaginou na sua vida, só que tem coisa que você não vai poder falar para todo mundo, tá bom? Tá bom, então vamos lá, Paulo, primeira coisa, anota aí, imagina isso aqui, Jesus, irmão, Jesus glorificado, não é o Jesus que estava lá, não, é o glorificado, é Jesus, que está sentado à destra do Pai. Ele assim, ó, Paulo, senta aqui, vou te contar, anota aí. A salvação é de graça, mediante a fé. Aí Paulo, de graça? Mediante a fé? Está anotado. Paulo, anota aí. A igreja está sentada comigo aqui. Está vendo onde você está me vendo? Você está sentado comigo aqui, Paulo. Aí ele vai escrever, irmãos, nós já somos abençoados em Cristo Jesus e estamos assentados com Ele. Por que ele está falando isso? Porque ele viu isso. E ele fala assim, Paulo, anota mais uma aí. Anota essa aí, Paulo, essa aí vai ser boa, anota aí, tá? Fala para todo mundo lá, ó, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades. Paulo, avisa todo mundo que nada pode separar vocês do meu amor. Aí eu imagino, Jesus, mas nada mesmo? Nada mesmo. Eu imagino Jesus falando assim, Paulo, eu vou te falar, para você falar que é nada, porque eles vão querer arrumar uma coisa para falar, para segurar o meu amor, só que conta para eles. Agora Paulo, escreve mais aí, ó. Nada pode separar vocês do meu amor. Agora escreve por quê? Escreve por quê aí, Paulo? Tá, Jesus, por quê? Porque eu comprei vocês. Paulo, escreve aí que fui eu que comprei vocês, senão vão querer me comprar. Irmão, na época de Lutero vendia indulgência, hoje vende tudo. Você pode comprar qualquer coisa na igreja evangélica, até rosa. A gente aprendeu a comprar salvação, a gente aprendeu a comprar bênção, a gente aprendeu a comprar favor de Deus, a gente aprendeu a comprar tudo, irmão, só não aprendemos a ser tolerante como Deus é tolerante com a gente. É por isso que, irmão, de verdade, a gente está no meio de uma reforma.
reforma do Evangelho. Aonde nós vamos pegar isso aqui, irmão, e falar assim, o seguinte, irmãos. Isso aqui não foi escrito para ser um livro religioso, para que homens ganhem poder em cima de outras pessoas, e para que haja controle emocional, para que haja controle financeiro, para que as pessoas vivam por causa do outro, e presa no outro, e vivendo por causa do outro, e que fiquem barganhando com Deus a vida inteira. Isso aqui é sobre um evangelho de Jesus que é suficiente, que Ele fez uma coisa que foi de uma vez por todas, e que a Bíblia vai dizer, o texto está escrito, Deus reconciliou o mundo em Cristo Jesus, e não há mais nada a ser feito, Ele já fez tudo o que tinha que fazer, tudo que nós temos que fazer é contar para as pessoas o que Jesus fez. Nós não, 10 passos para você ser livre. Que 10 passos para você ser livre, irmão? É só te contar, Deus te libertou. Pronto, aí você concorda, amém, pronto, está pego para sempre. Não, 15 mil passos para você ser abençoado. E aí é 15 mil semanas, cada semana você tem que levar uma oferta. Não, é só contar, ei, você está sentado com Cristo, e você já é tão abençoado quanto Ele. Você acha mesmo que você precisa de uma coisa que Jesus não tenha? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Irmão, deixa eu te falar. Tudo que acrescentar qualquer coisa em Jesus é balela. Blá, blá, blá. Não deixe entrar no seu coração, não é verdade, é contra o Evangelho de Jesus, é contra a obra de Jesus, é cuspir no sacrifício de Cristo, é anunciar assim, a cruz é legal, mas não o suficiente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Esse silêncio todo é porque você está feliz ou não? Irmão, na igreja evangélica brasileira, Paulo ficaria de banco. Como assim? Você quer contar? Como que você quer pregar uma coisa que não prega o Pedro, Tiago e João? Como que você quer falar uma coisa? Ô Paulo, você acha que você vai ter uma coisa nova? Ei Paulo, eu andei com Jesus, Paulão. Eu estava lá, meu irmão, eu deitei no peito dele, eu cortei a orelha do soldado. E Tiago, eu sou irmão dele, e a fé sem obras é morta. E Paulo está assim, não me acrescentaram de nada. Ô irmão, eu estou indignado. Eu estou indignado, irmão. Alguém me dá um carro blindado? Irmão, olha para cá. Vou botar um segurança aqui. Olha para cá. Chama o Michel lá. A porta, o volante. Escuta aqui, irmão. É sério, irmão, de verdade. Deixa eu te falar um negócio. Você acha que é gostoso falar isso? Não é não. Mas foi o que Jesus fez, irmão. Jesus um dia entrou no templo. Todo mundo ganhando dinheiro em nome de Deus. Ele saiu dando bicuda, irmão. Eu nunca dei bico em ninguém. Irmão, ele saiu derrubando tudo. Irmão, a Bíblia diz que ele pegou chicote e começou a dar chicotada. Você imagina, irmão? Assim, vocês fizeram da casa do meu pai casa de comércio. Irmão, eu só aceito ficar irado com a mesma coisa que Jesus também fica. E o que deixa Jesus irado não é o pecado, é a religião. Coloca para mim, por favor. Até perdi aqui. Acho que é o verso 15. Verso 15. De Gálatas capítulo 1. Volta. Volta o 14. Volta o 13. Volta o 12. Volta o 11.
Aí, presta atenção, irmãos, a gente vai caminhar para o final. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Próximo verso. Não recebi de pessoa alguma, nem foi ele ninguém me ensinou. Ele está dizendo, irmão, o que Paulo está dizendo com todas as letras? Não foram os apóstolos que me ensinaram. É isso que ele está dizendo. Não foi eles que me ensinaram. Pelo contrário, eu recebi. Eu recebi de Jesus. Irmão, você consegue imaginar Jesus falando, Paulo, a salvação é de graça. Você consegue imaginar Jesus falando, Paulo, fala para eles que depois que eles se tornaram um só espírito comigo, ninguém mais pode separar eles de mim? Você consegue imaginar Paulo vendo Jesus falando isso, irmão? E Jesus falando assim, Paulo, fala lá para eles que vão tentar enganar eles, que vão tentar persuadir eles. Vai entrar um monte de gente no meio deles querendo dizer ainda resta o que ser feito. Você ainda precisa fazer para ser, você ainda precisa fazer. E vão querer falar em meu nome, Paulo. Você pode contar para eles? Paulo, você pode contar para eles que Abraão foi salvo pela fé. Eles vão querer dizer que foi pelas obras. Paulo, você pode contar para eles, Colossenses capítulo 1, que eu sou a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Todas as coisas na terra e no céu foram escritas através de mim, por causa de mim, e sem eu nada do que existe existiria. Paulo, você pode contar para eles que eu sou a expressão exata de Deus? Paulo, por favor, conta para eles que eu sou a interpretação de toda a Bíblia. Paulo, conta para eles que Moisés desvanece. Paulo, conta para eles que a lei apaga o brilho. Mas conta para eles que o evangelho é uma glória insuperável e que nunca vai acabar. Eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Em Coríntios ele vai falar que ele foi levado ao terceiro céu. Próximo. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência. Irmão, essa violência aqui é morte, irmão. Ele matava, você imagina isso. A Bíblia diz Estevão tinha cara que parecia de um anjo. A Bíblia diz, enquanto ele pregava as pessoas achavam que era um anjo. E Paulo estava lá e falou assim, pode matar esse garoto. Pode matar esse garoto. Paulo estava lá, irmão, procurando destruí-la. 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Irmão, olha aí a humildade dele. No judaísmo eu era o cara. Irmão, se você for estudar teologia, a história teológica vai dizer o seguinte, que Paulo chegava, as pessoas tinham medo dele. O que esse cara vai fazer? O que esse cara vai falar? E era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Versículo 15. Mas Deus, irmão, escuta aqui. O evangelho inteiro está nessa frase, mas Deus. Irmão, você pode estar aqui, você pode ter a vida que eu era drogado, eu era viciado, eu era terrível, eu era mentiroso, eu era invejoso, eu era isso, eu era aquilo, ou eu era religioso, mas Deus. Mas Deus, não eu, mas Deus. Irmão, na história de todo mundo tem um mas Deus. Eu era inimigo de Deus, eu era miserável, eu não tinha esperança na vida. A Bíblia vai dizer que nós andávamos errantes e tudo que tínhamos era o pecado na humanidade, mas Deus. Eu era religioso, eu barganhava com Deus, eu dava 10 para receber 100. Eu comprava Deus, tentava comprar Deus com o meu jejum. Eu tentava comprar a salvação da minha família com as minhas campanhas. Mas Deus. Eu tentava ser santo por mim mesmo.
E eu achava que santidade podia ser conquistada, mas Deus. Irmãos, o mas Deus de Deus muda a vida de qualquer um. Deus não tem medo do seu passado e nem do seu presente. Existe um mas Deus para todos nós aqui, olha só. Mas Deus me separou desde o ventre materno, irmão de Deus. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua. Agora, irmão, agora é isso aqui, ó. Eu me lembro, quando era garoto, irmão, nunca, sabe, o máximo que eu fiz da minha vida, qual que é o seu maior pecado? Mentir para minha mãe. Irmão, nunca fiz besteira, nunca fui de sair, de fazer farra, nunca desviei da igreja. E pelo contrário, eu tentava ganhar a aprovação de Deus o tempo inteiro. Já contei para vocês, eu era maluco. Não ia no cinema, não via TV, não assistia jogo de futebol. Fiquei doido, irmão, querendo comprar Deus. Porque disseram para mim que eu tinha que chamar a atenção de Deus. E eu fazer tudo para chamar a atenção de Deus, já pensou? Deus, eu farei o que for preciso para você me ver, porque você não pode não me ver. E aí alguém olha para mim e fala: ah, Vitor, eu sei porque Deus te chamou, porque você nunca desviou. Eu sei porque Deus te chamou. Deus fez isso com você porque você orava, porque você lia a Bíblia, porque estava todo mundo vendo futebol, você estava orando. Aí, Vitor, Deus te chamou por causa de... Irmão, a única forma de Deus chamar alguém é por sua graça. Nesse exato momento, irmãos, eu não estou aqui porque eu fiz algo, você não está aqui porque você fez algo. Todos nós estamos aqui porque fomos chamados por sua graça. É por sua graça, irmãos. É pela graça de Deus, eu não estou aqui. O que me deixa aqui, irmão, o que faz eu estar de pé aqui, irmão, o que faz eu ter uma palavra para falar para você não é minha oração, meu querido, não é o meu jejum, não é minha renúncia, não é minhas horas orando em língua. Irmãos, o que faz eu ter uma palavra para você aqui, esses dias atrás alguém falou: Vitor, você não se sente pressionado por ter que pregar coisas diferentes todo domingo? Eu falei: irmão, eu nunca preguei coisa diferente, eu só sei pregar uma coisa, e é sempre a mesma coisa, e é sempre Jesus. É Jesus, 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 irmão. O que sustenta a nossa vida não é o que a gente faz, é Jesus. Quando lhe agradou, verso 16, revelar o seu filho. Olha que loucura. Ah não, você está escondido, né? Mas Deus vai te mostrar, viu? Ah, fica em paz. Deus vai mostrar você igual mostrou José, igual mostrou Davi. Irmão, Deus só mostra o filho. Ele está dizendo: quando agradou a Deus revelar o seu filho em mim. Não é mostrar Paulo para o mundo, é mostrar Jesus através do Paulo. Para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Ele está falando, quando Deus falou para mim falar o que eu estou falando para os gentios, eu não fui consultar ninguém. Agora, irmão, pensa nisso. Pedro, Tiago, João, todos os discípulos que andaram com Jesus, olhando Paulo falar isso, falaram assim: mas peraí, como que esse cara, irmão, de verdade, quem não faria aqui qualquer coisa para Jesus falar para você que sobe para cá, para você sentar do lado dele na eternidade agora, do lado, e ele falar assim: pega o papel e a caneta, eu vou te contar coisas inefáveis. Quem aqui não faria qualquer tipo de jejum? Faria, irmão, na verdade, eu faria na hora. Vitor, faz 100 dias de jejum, irmão, eu vou morto, mas vou. Irmão, eu pagaria qualquer coisa do mundo para ouvir o que Paulo ouviu e ver o que Paulo viu. Qualquer coisa do mundo, irmão. Paulo fala: Jesus, o quê? Sentar aí do lado, pegar uma caneta e papel, você começar a contar coisa para mim, eu anotar? Irmão, meu sonho é chegar a Jesus. Fala para mim. Fala o quê, Vitor? Fala que a salvação é de graça. Fala. Porque Jesus, eu vi tanta gente tentando comprar a salvação, e pior, quer comprar a salvação e vir falar da gente depois. Imagina, irmão, Pedro, Tiago, João, todo mundo olhando para o outro e falando: como que esse cara já perseguiu a gente tinha medo dele matar a gente. A gente não queria encontrar Saulo na rua. Se a gente encontra Saulo na rua, ele arrebenta nós. Como que esse cara começa a falar que ele sentou à destra de Jesus e começou a ouvir Jesus falar? Não é justo.
Se tem alguém que deveria ir até lá, é João, para deitar no peito de Jesus e falar: Jesus, conta para mim. Ou se tinha alguém que tinha que ir lá, era Pedro. Pedro, poxa vida, rasgou a orelha do cara por causa de Jesus. Se tem alguém que tinha que ir lá, era Tiago, poxa vida, irmão de João, irmão de Jesus, meu Deus. Jesus não chama nem Pedro, nem Tiago, nem João. E a Bíblia vai dizer que desde o ventre da mãe de Paulo, ele já tinha escolhido Paulo para isso. Como quem diz: Paulo, eu sei que você vai ser assassino, vai matar a gente da igreja, e isso não vai mudar o que eu vi em você no ventre da sua mãe. Eu vou pegar você, depois de ter matado Estevão, sem vergonha. Eu amava Estevão, só que você não matou Estevão, porque ninguém pode matar alguém que nasceu de Deus. Na verdade, Paulo, você só acelerou para que Estevão estivesse comigo mais perto, mais rápido, né? Ele pega Saulo, que vai dizer que ele é o pior dos pecadores. Ele fala assim: agora que eu vou confundir a sabedoria do homem. Qualquer pessoa escolheria Pedro, qualquer pessoa escolheria João, qualquer pessoa escolheria Tiago. Eu vou escolher Saulo de Tarso, o matador, o assassino. Para quê, irmãos? Para mostrar para mim e para você o tipo de Deus que Ele é. Um Deus que não é vingativo, um Deus que não está irado, um Deus que não quer dar o troco, um Deus que não quer matar quem matou, um Deus que não quer que alguém pague o que fez, mas um Deus que é sempre gracioso e generoso, para dizer o seguinte: eu já sabia o que você ia fazer e não mudou nada do meu amor por você, da minha graça com você, do meu favor com você. Irmãos, o que Deus estava querendo dizer? Eu vou pegar o que não merece para contar para todo mundo. Se você é desfavorecido, se você se sente excluído ou o pior dos piores, Paulo era pior que você. E se Deus fez o que fez com Paulo, Deus está pregando uma mensagem para o mundo: não tem pecado de ninguém que me assuste depois de eu fazer Saulo se tornar em Paulo, e pior, não só Saulo se tornar Paulo, mas se tornar o fundamento do Evangelho na terra. Irmão, se você pegar a Bíblia e rasgar todos os livros que foram escritos por assassinos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, apaga, não vai ter. Davi, só todas as epístolas de Paulo. Irmão, a Bíblia ia virar um livreto se a gente tirasse os assassinos da Bíblia. Irmão, é por isso que a Bíblia diz: a justiça do homem é trapo de imundícia, irmão. A gente tem que mudar o nosso conceito de justiça. Ei, Deus não é vingativo, Deus não é orgulhoso, Deus não é soberbo, Deus não é autossuficiente que vai dizer assim: eu posso fazer o que eu quero. Paulo, você matou, você vai morrer. Não, Paulo, você matou, é o que menos merece, vem pra cá, vê o que ninguém poderia fazer por merecer. Irmão, aquilo que eu pagaria muito para ver, Paulo viu quando menos merecia. Jesus olhando para ele falando: a salvação é de graça, mediante a fé, só. Nem a morte, nem a vida, nada pode separar de mim, só. Por isso, irmãos, nós não vamos ser como a igreja de Gálatas, que começa pelo Evangelho e se aperfeiçoa nas suas obras. Nós começamos no Evangelho, estamos no Evangelho, e eu já conheço o final, é o Evangelho também, porque a obra de Jesus é suficiente. Existem dois tipos de pessoas no mundo: as pessoas que sabem que Jesus as libertou e as que vão saber. E por último, irmão, me perdoa orar, eu já passei muito, mas eu precisava falar isso com você. Não tenha o amor como um meio. Tipo assim, ó, eu vou te amar para você virar evangelho. Eu vou te amar para você ser igual eu. Eu vou te amar para você virar o que eu sou. Isso não é amor, irmão, isso é egoísmo.
Amor não é um meio, amor é um fim por si só. Eu não amo para receber algo em troca. Eu amo porque é o que eu tenho para dar. Amor. O que vai acontecer depois, irmão? Não sou o escritor da história, Deus é. Ele me pôs aqui e me pediu para amar. E é só isso que eu vou fazer. E contar para as pessoas o que Jesus fez por elas. Ele não vai libertar, já libertou. Ele não vai reconciliar, já reconciliou. Mas por que está no passado? Porque é suficiente o que ele fez lá. Quem foi que disse isso? Alguém que aceitou lá onde ele está e anotou o que ele estava falando. Paulo. Foi ele que disse. Por isso, nessa noite, eu vim te lembrar mais uma vez de que talvez o Deus que apresentaram para você da religião te deixou com medo, aflito. Parece que você está endividado, está sempre em dívida com Deus. Irmão, esse não é o Deus revelado em Cristo Jesus. O Deus revelado em Cristo Jesus é o que eu acabei de te falar. Ele te ama. Ele fez por você. Ele não precisa que você faça nada por Ele em troca. Ele não é mais Deus quando você faz algo para Ele. E Ele nem te ama mais quando você faz algo para Ele. Você não é mais abençoado quando você faz algo para Ele. Não, irmãos. Ele não te deu uma família linda porque você fez algo para Ele. Ele é bom. Ele é bom. Você pode ficar de pé comigo no seu lugar? Irmãos, de verdade, quem concorda comigo que Jesus é irresistível? Fala sério, você vê um Jesus desse, quem não quer? Sim ou não? Irmão, é assim que eu acredito que a gente conta para o mundo o que Jesus já fez, mostrando para todo mundo, não através de um discurso, mas através de uma vida. Que a vida que nós temos é a vida que qualquer pessoa deseja. Uma vida de paz, de amor, que perdoa, que dá outra face, que não quer vingança, que não quer retribuir mal com o mal, mas retribui o mal com o bem. Irmão, quem não quer essa vida, irmão? E essa vida é de graça. Não dá para comprar. Não dá para comprar nem para merecer, não dá. Ela é ganhada, é presente. Deus te deu esse presente. Ele já é seu. Você já tem isso, já é para você. Por isso entenda isso. Vitor, como que eu faço para fazer parte dessa reforma, dessa revolução que está acontecendo no meio da igreja? É simples. Ame. Não olhe para ninguém no ponto de vista humano. Ah não, esse aqui é, esse aqui não é. Ah, esse é salvo, esse não é. Esse faz, esse não faz. Esse se converteu, esse não. Esse eu não posso tocar porque é impuro. Ah não, eu sou de esquerda, ele é de direita. O outro é de direita, eu sou de esquerda. Irmão, sério mesmo que Jesus derramou o sangue dele pra gente ser um e partido político vai nos separar? Não faz sentido nenhum, irmãos. Vitor, o que eu faço então? Se você não tem chamado político, tem gente na nossa igreja que tem chamado político, irmão, aí você se envolve. Mas não tem, por favor, ame todo mundo. Ame todo mundo. Ame até o São Paulino, irmão. Palmeirense, ama todo mundo, irmão. Flamenguista, ame todo mundo, irmão. Irmãos, se Deus ama até o corintiano, vai amar o resto. Tipo o pior dos pecadores, o pior dos malandros. Lembro quando eu era uma garota, eu ia pro estádio e ficava: corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus eu sou corintiano, maloqueiro. Pensa aí, o maloqueiro.
sofredor, irmão. Você pensa, ó, eu tava conversando esse dia com, não sei com quem eu tava conversando. Eu falei assim, daqui a pouco a gente vai ter que começar a pregar assim: oi gente, tudo bem? Então, eu queria pedir perdão para os irmãos, porque eu não estou sofrendo, porque eu não tenho cruz nas costas, porque eu não estou preocupado com Deus não me amar. Perdão por isso, tá bom? Perdão porque eu consigo sorrir, eu posso ser feliz. Não, me perdoa mesmo, porque assim, eu posso estar sempre feliz. Me perdoa, porque isso é uma afronta ao que você acredita do Evangelho. Misericórdia, irmão. A Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz da terra. E por que somos o povo mais feliz da terra? Porque somos evangélicos? Porque pensa no povo triste, é o evangélico. Irmão, fica sem comer. Esses dias foi um pastor amigo meu em casa. Aí eu lá tinha um negócio mal gostoso pra comer que eu tinha acabado de fazer pra mim, tinha gravar um vídeo. Aí o cara come um pedaço, ele: não, Vitor. Ah, evangelicão, tá de jejum, né? Irmão, nada contra. Fica à vontade. Eu preciso comer, você é Iron Man. É bom demais. Irmãos, é simples, é leve, é gostoso. É a vida que qualquer pessoa quer ter. É uma vida fundamentada em coisas maiores que a razão humana. Não dá para explicar, mas dá para viver, dá para perceber. É uma paz. Irmão, pode aparecer qualquer pessoa do universo na minha frente agora, eu posso amar. Qualquer uma. Não seja, por favor, você esse tipo de pessoa que classifica pessoas pelo que você vê. Nossa maneira de classificar pessoas é como Deus vê. E a pergunta é: como Deus vê? Com certeza ele não via Saulo com raiva. Você pode imaginar Saulo mandando matar Estevão e Deus olhando para ele assim: eu te pego, hein? Vou te pegar, Paulo. Eu vou te chamar. Você vai me ver. E ele falando: mata Estevão, mata esse. E Deus assim: oh, não me assusta, Paulo. Não me assusta. Você é meu, Paulo, desde o ventre da sua mãe. Irmão, talvez você está aqui hoje é o primeiro dia que alguém te conta que você foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Deus já te conhecia, sabia seu nome, seu endereço. E Ele trouxe você aqui hoje para você saber, talvez pela primeira vez ou não, Ele já te conhecia, Ele sabia seu nome. E Ele não tem medo do seu passado, nem do seu pecado, nem do que ficou para trás. Porque em Cristo Jesus, tudo novo se faz.